Recebo novamente aqui no estúdio do Tudo Mais, ao vivo com a gente, o reverendo André Mira, pastor da Igreja Batista em Perdizes. Pastor, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Bom dia a você e bom dia a todos. Que bom. Vamos juntos falar sobre Advento. O pastor aí está à frente de um projeto incrível, de um podcast sobre este assunto. Vamos falar um pouquinho? Vamos começar? Vamos lá. Vamos falar só um spoiler do podcast, depois a gente entra nesse assunto de Advento? Vamos lá. Vamos lá. O podcast nasceu com essa ideia de trazer 2 minutos de uma reflexão, começando pelas profecias, que é onde começa a nossa história. Nossa história não já chega na natividade, no dia Belém, mas começa com um anúncio dos profetas. Então o podcast vai ali tocar, vai falar sobre as profecias, vai expandir um pouco o tema, vai sugerir que o ouvinte leia aquela profecia, mas entendendo dentro do contexto do nascimento. E em 2 minutos, porque o dia é corrido, essa época do ano é mais corrida ainda. 2 minutos são perfeitos. Então, perfeito. Você ouve, você tem ali aquela gota, por isso que a gente chama parte do projeto A Dose do Dia. Então é a dose do dia especial de Advento, celebrando a chegada de Jesus. Desde a profecia, nós vamos passar pelo contexto histórico, pelos personagens do Advento, e assim a pessoa pode silenciar um pouco do barulho, que é um barulho bom, é o barulho das confraternizações, das festas, da gratidão a Deus por mais um ano, mas é importante, né, para a gente não ser engolido por essa festa, fazer esse momento, esse oásis na vida, para que você, sintonize com o que você está celebrando e se conecte com cristãos espalhados pelo globo, que também param dessa forma, dentro dessa tradição de celebrar o Advento como estação e não só o Natal como um dia único de celebração da igreja. Olha só, essa dose, é incrível essa ideia, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. 2 minutos aí pra gente parar, eu escutei alguns episódios, são incríveis, são curtos, mas são ricos, são profundos. Parabéns, é um projeto incrível. Vamos colocar na tela então aí as redes sociais para você ter acesso a esse podcast, que está no Spotify. Está no Spotify, está no Apple Podcasts, Alexa para quem usa, Deezer, TuneIn, quase em todas as plataformas de áudio. É só colocar lá a dose do dia com o reverendo André Mira, você vai encontrar com certeza. A dose do dia, gente, não tem como esquecer, coloca lá no Spotify, comece a acompanhar até aí a chegada do Natal, um episódio inédito por dia, é isso? Exato, durante a semana, da segunda a sexta, até o Natal. Hoje veio o episódio número 9, então nós continuaremos assim até o Natal. Inclusive no próprio dia de Natal teremos também ali esse áudio final que as pessoas possam escutar nas suas mesas de celebração, antes de entrar no momento comidas maravilhosas do Natal, que sempre acontece também. É maravilhoso, muito, muito boa essa iniciativa. Pastor, vamos lá. Explica pra gente, para quem está acompanhando o nosso programa ao vivo agora, nesta manhã, explica pra gente melhor o que é o Advento. Vamos lá. Tradicionalmente, nas igrejas protestantes, históricas, reformadas, elas celebravam geralmente só um dia o Natal. O Natal era um evento de um dia, vai ter o culto natalino. Um dia. Um dia, o culto natalino. E com o tempo foi desenvolvido o que nós chamamos de calendário litúrgico. O que é o calendário litúrgico? É você estabelecer uma relação entre o que o calendário mundial está celebrando. Então, o Natal é uma celebração que acontece no globo, Páscoa no globo. E você associar isso, porque é uma festa, é uma celebração que nós também realizamos na igreja. Tem todo um debate sobre datas, isso não vem ao caso, porque o nosso ponto é a celebração, é o evento histórico que manifesta a vontade de Deus estabelecida em Jesus quando chegou à Terra. Então o Advento, que significa chegada, marca o início deste calendário, que começa quando Jesus nasceu, mas para ele nascer, teve que haver profecias anteriores a ele. Então nós já começamos a celebração relembrando das profecias, passando pelo nascimento. Depois que ele nasceu, o que aconteceu? Você já reparou? É algo que ninguém para pensar. Jesus nasceu, e aí? Jesus nasceu, depois chegaram os magos, depois ele foi refugiado no Egito, porque Herodes queria mandar matar todos os meninos. Depois ele retornou para as terras de Israel, depois ele foi para Nazaré,
Depois ele aparece com 12 anos no templo, lembra? Que eu digo que é o pecado de José e Maria, que esqueceram seu filho e lembraram só 3 dias depois. E depois ele desaparece. Ele volta para Nazaré e nós não temos nenhuma informação sobre isso. E vai retornar só aos 30 anos, que é quando nós vamos iniciar o segundo momento do calendário litúrgico. Então, primeiro Advento, depois vem a Quaresma. Sim. Que as pessoas associam aqui ao catolicismo romano, mas na verdade é um ato meio de ignorância, porque é simplesmente um calendário estabelecido para a cristandade. E Quaresma significa só 40 dias. 40 dias do quê? Agora nós vamos estudar a vida de Cristo, o ministério de Cristo. No momento que ele aparece de novo. Como eu falei, dos 12 ao 30 nós não temos informação, a não ser que ele estava em Nazaré. E aí nós vamos cobrir todo o ministério de Cristo nesses 40 dias. Aí cristãos do mundo vão fazer jejum nesse momento, vão chegar na Semana Santa, Sim. vão lembrar das últimas horas de Jesus, dos últimos eventos. E aí vai chegar na lembrança da crucificação, para então no domingo da Páscoa celebrar a ressurreição. Tá. E aí a pergunta é a mesma que eu fiz no início. Depois do Natal, o que aconteceu? Depois da Natividade, o que aconteceu? E depois da ressurreição, o que aconteceu? Bom, a Bíblia vai nos mostrar 40 dias de aparições de Jesus. Mas como já acabou o êxtase da Páscoa, ninguém quer saber dessa história. Mas são 40 dias de aparições. Começa ali com Maria Magdala, depois no caminho de Emaús, depois começa a aparição para os discípulos, em blocos, uma hora é para 7, outra hora é para 11, outra hora é para 10, e vai indo até chegar no 40º dia das aparições, que é o dia da Ascensão. E aí ele subiu aos céus. E por que isso é importante? Porque ali marca os 10 dias que os discípulos ficaram esperando em Jerusalém pelo cumprimento da promessa do Espírito. E aí, depois de 10 dias, vai vir o derramar do Espírito, Lucas capítulo 2. E aí, o Pentecostes não é somente a chegada do Espírito, é o nascimento desse grupo de crentes em Jesus, que estavam lá em Jerusalém e que posteriormente foi chamado de igreja. Então, o Advento marca o início dessa revisão anual da vida de Cristo. Ao invés de hoje é Natal, culto de Natal, as crianças vão fazer a cantata, vai ter o presépio vivo. Páscoa, ressurreição, o culto da ressurreição de Jesus, e acabou. E Pentecostes, inclusive, muitas igrejas nem celebram. Então, o convite do Advento é para você iniciar essa revisão anual de Cristo. E você viu, eu dei aqui alguns detalhes para você, mas são muitos. Então, o que acontece? Você fazendo essa revisão anual, o seu conhecimento de Cristo aumenta a cada ano com um novo ângulo. Eu costumo dizer na nossa igreja que você pode morrer sem se apaixonar por Sofonias, mas com Cristo você não pode fazer isso. Então essa é uma chance para nós como cristãos, como discípulos de Jesus, revisar a vida dele. E daí é fenomenal. Eu faço isso há muitos anos. Mas todo ano eu vejo algo que eu não tinha visto. Aprende algo novo. É impressionante. Que coisa, então né? você tem que se permitir esse momento. Então essa é a ideia. Então nós estamos agora nesse de Advento, depois nós faremos o da Quaresma, depois nós faremos o rumo ao Pentecostes. Para ajudar, para inspirar cristãos a revisarem sobre a vida de Cristo todos os anos. E a gente também nessa hora se sente muito fragilizado, fala, cara, eu sei pouco sobre isso. Por mais que eu estude... Por mais. No ano passado, quando nós lançamos depois que Jesus nasceu, aí que eu fiquei bem chocado com isso. Aí você vê a ruptura. Primeiro que a gente coloca o mago no dia que não é, né? A gente coloca os magos ali na natividade. Mas eles chegaram posteriormente. Foi quanto tempo depois? Não sabemos exatamente. Mas não foi no momento. Não. Agora, um cálculo que nós temos é que Herodes mandou matar todos os meninos até 2 anos. E ele mandou matar depois que ele viu que os magos deu o famoso perdido nele, né? Foram embora. Não avisaram aonde estava o rei para que ele pudesse adorá-lo. Então, é uma viagem essa de você entrar na vida de Cristo anualmente, que assim, ela expande tremendamente a sua relação com Cristo. E não é visão, não é não, é só um calendário. É só um calendário. Mas vai te fazer do Advento ao Pentecostes. Porque o que acontece no Pentecostes? O Espírito chegou, eles creram, foram os batizados aos 3.000 almas, e aí começam literalmente os atos
daqueles que creram. Que inicialmente foram judeus que creram, e depois vieram os não-judeus que creram, e depois, posteriormente, ganhamos o label, né, o rótulo igreja. E aí começa a atuação desses crentes pelo mundo. Então, da mesma forma, é uma forma de você revisar para continuar os atos não dos apóstolos do passado, mas os atos da Daísa, do André e de todo mundo. Entendi. Então é uma inspiração anual. E a cada ano você vai ver algo novo. Você que está em casa aí acompanhando a gente nesta manhã, você já parou para pensar dessa forma? A gente tem que refletir como é bom escutar, não é mesmo? Como é bom a gente receber orientação. E essa revisão, pastor, ela é necessária nesse tempo, né? Se o senhor fosse dar uma dica, uma orientação, como eu faço para viver este advento e fazer esta revisão, além de ouvir o podcast, claro. Exato. Como faz? Olha, o podcast foi feito justamente para isso, para dar uma cronologia de eventos. Entendi, está dividido. Então. Exato, para mostrar primeiro as profecias, para mostrar o contexto, para mostrar a expectativa messiânica, mas tudo isso está lá na Bíblia. Tudo isso está lá em Isaías, tudo isso está lá em Miqueias, tudo isso está lá no nosso contexto bíblico. Depois, os personagens envolvidos no nascimento, que vai começar com Zacarias no templo, a primeira gravidez, né, como fruto de um milagre de Deus, Isabel, que era estéril, a movimentação do anjo Gabriel. Ele trabalhou bastante naquela época, né? Primeiro visita, depois vai anunciar para Maria, depois os dramas de Zacarias, que ficou mudo, lembra? Ele não creu que a mulher dele ficaria grávida. O anjo falou, tá bom, já que você não acredita, você vai ficar mudo até o bebê nascer. E aí vem João o Batizador, que é o primeiro profeta do Novo Testamento, porque ele prepararia o caminho para a chegada do Senhor. Depois vem os dramas de José e Maria, que viviam ali o que nós chamamos as duas fases do casamento do mundo antigo. O casamento inicial, que é um noivado, mas com toda a presença e testemunho da comunidade. O casal não está tendo relação sexual, mas eles já são prometidos um para o outro. O marido está lutando para construir a casa. Como que se sentiu esse homem? Você entende? Vai muito além. Como se sentiu um homem que ouviu que a sua noiva está grávida? Ah, aleluia, se foi Deus. Que Deus nada. Será que tem um vizinho? Será que tem alguém que gostava dela, que frequentava a nossa sinagoga? Como se sentiu aquela mulher diante desse drama? Como que ela escondeu a gravidez? Eu realmente creio que ela escondeu essa gravidez. São muitos assuntos. São muitos. Antes de Jesus nascer. Antes de chegar lá. Né? Você, tô grávida, barrigão lá. Não, ela teve que esconder isso. Uhum. Porque senão ela poderia ser apedrejada, acusada pela lei de adúltera. Olha. Então ela teve que se esconder, ela teve que colocar mais roupa. Eu fico imaginando isso. Colocar mais roupa, mais túnicas no contexto de Oriente Médio, com o calor é desesperador. Calor desértico. E o marido ali, o noivo ali, segurando essa bronca, você entende? Então são muitos detalhes. Aí nasce. Aí vem um pastor do campo que acordou aquele dia com a luta do dia a dia de ser um simples pastor do campo e que tem um anúncio celestial que se transforma em música, glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. E ele é convidado para ir lá e para acompanhar aquele momento sublime. Ao mesmo tempo que tem magos viajando do Oriente, trazendo presentes, representando o mundo gentílico, não eram judeus. Eles falaram categoricamente para Herodes, nós ouvimos que o rei dos judeus, não é o nosso rei. Mas ouvimos porque espiritualmente já era o convite que os povos virão, que os povos viriam. Então são núcleos. É como você assiste uma novela que sai de um núcleo para o outro. Então aqui você tem o núcleo da profecia, para ajudar aqui quem está assistindo. O núcleo da profecia, o anúncio, 600, 700, 400 anos antes. Depois você tem o núcleo dos personagens. Zacarias, Isabel, José, Maria, a comunidade de Nazaré. A comunidade ali que está tentando esperar uma salvação. A comunidade que orava para Deus nos livre da ocupação romana.
Assim como no Egito oravam, nos livre do domínio egípcio, até que veio Moisés. Então tem ecos e cenas e núcleos. Então, ao invés de a gente focar só no núcleo, nasceu, é a gente entender como Deus fez isso. Paulo colocou isso em uma frase, é um dos episódios. A plenitude do tempo. Tendo chegado à plenitude do tempo, está lá em Gálatas, Deus enviou. Ele chegou. E aí você pensa, ele chegou nesse mundo então que já tinha sofrido, passado, a transição do Império Persa para o grego, com Alexandre o Grande. O mundo já havia sido helenizado, nós já tínhamos cultura, jogos gregos, a língua grega popular, juntamente com o grego clássico. Por isso que o Novo Testamento nosso é escrito em grego koiné, não mais como escritura hebraica, como foi a Bíblia hebraica, ou chamada de Antigo Testamento. Deus preparou, então tudo isso está lá para a gente discernir e tentar reviver o momento, ao invés de focar só no nasceu. Porque para nascer foi um processo longo. Pessoas esperaram, pessoas não viram. Pessoas esperaram, pessoas receberam. Pessoas esperaram, voltando para depois que nasceu, você vai lembrar que nós temos ali aquelas duas figuras, Ana e Simeão no templo. E vão estar lá, nós esperamos, e vão ver o bebê, vão ver aquele momento. Então são muitos núcleos, que eu acho que não dá para a gente não prestar atenção. Não prestar atenção nisso é meio que remover toda a história pré e depois, e pós, e ficar só com o núcleo, que é lindo, é óbvio. Mas você empobrece o mover de Deus nisso. Da mesma forma que na Páscoa, vai ser da mesma forma. Se você ficar só com a ressurreição, e eu acho que esse é um dos dramas evangélicos. 360, né? Então, você sente na pele quando você passa pela cruz. Pelo menos em um memorial, que é isso que a gente faz ali com o cálice e com o pão. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, é o que disse Paulo. Então, por que anunciar a morte e não a ressurreição? Caramba, porque eu tenho que lembrar que primeiro ele teve que morrer. E aí a pergunta é como que ele morreu? Como que eu revivo isso? Mas você percebe que então na tradição protestante, a nossa vontade é não passar por essa lembrança, que até a gente remove a estatuazinha, a escultura de Cristo na cruz. Porque a gente não quer lembrar disso. Não, a cruz já está vazia. Entende? Olha que interessante. Não, a gente não quer lembrar do Getsemane. A gente não quer lembrar um pouquinho antes da última ceia, a indigestão de vocês vão me largar daqui a pouco. Vocês vão correr daqui a pouco. Eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar preso. Eu vou ser torturado. Eu vou ser crucificado. Entende? Então, a ideia é essa. Mas a começar no Advento, por isso que o convite é legal para todo mundo, para entender que pode ser uma jornada sua anual de revisar o que você sabe, o que você não sabe e o que você vai ver, porque achava que sabia e sabia num nível, mas vai adicionar outros níveis de entendimento. Tá vendo só, gente? É isso. Que ideia feliz, né? Que projeto feliz esse do podcast que faz e que traz essa luz para as pessoas entenderem que não é só esperar ali pelo dia 25, dia do nascimento de Jesus. Antes a gente tem que voltar um pouquinho e se preparar para este... Não é isso, pastor? Exatamente. Exatamente isso, não é? Essas 4 semanas aí vamos nos preparar para chegar ao grande dia. E de que forma nós fazemos isso? Estudando, né, indo atrás, cada ano aprendendo um pouco mais, como o senhor disse, né? O senhor estudioso e cada ano aprende alguma coisa diferente. Todos os anos. Todos os anos. E que bom que nós agora temos acesso a toda essa cronologia, a esses núcleos, a essas explicações que antecedem aí o nascimento de Jesus. Que ideia preciosa deste podcast. Então, Obrigado. Você que está em casa já corre lá, depois de tudo mais, corre lá. Obrigado. E só para incentivar, Daísa, olha que um dos temas que eu demorei muito tempo para chegar nesse núcleo, que é o núcleo barriga de aluguel e pai que adota o filho que não é dele. Nós estamos falando de Maria, a barriga de aluguel, e nós estamos falando de José, que adota ele como filho, o princípio da adoção, que é um princípio tão necessário na vida, tão nobre, e está lá no Advento.
Ele adotou, ele amou, ele cuidou, ele ensinou a carpintaria. No contexto judaico existe uma máxima que é assim: o pai que não ensinar o filho uma profissão, ele está promovendo que seu filho possa se tornar um ladrão. Porque ele não está dando a forma, como ele vai viver. Então, Jesus é carpinteiro. Como? Aprendeu sozinho? Não, ele aprendeu com o pai que o adotou. Então você vê o núcleo da adoção, você vê o núcleo dessa barriga que foi convocada pelos céus para abrigar o Filho de Deus. É interessante, é interessante. Isso pode se desenvolver por outras questões bioéticas, questões hoje sobre inseminação artificial. Mulheres hoje que às vezes carregam esse drama, esse medo. Ai, será que eu faço? Será que isso é contrário a Deus? Olha, temos exemplo lá em Maria que foi com o Espírito Santo. Agora a medicina pode te ajudar a realizar esse teu sonho de ser mãe, por alguma razão que você não consiga, pelo casal. Então são núcleos e mais núcleos. Quando eu vi isso, acho que uns 3 anos atrás, eu chorava. Eu falei, caramba, adoção, adotado. Aí você lembra da linguagem bíblica, de filhos adotados. É muito bonito isso, é muito bonito. Então é infinito esse negócio. Eu acho que eu vou acabar minha vida tendo esgotado uma parte e vai ter mais um monte. Isso. Vai ter mais um monte. Então a gente tem que entender, pastor, que o Advento é um momento de reflexão para a gente encher aí o nosso coração de amor e de esperança para acolher o Salvador. É isso? É assim Exatamente. Que a gente tem que enxergar? Exatamente. É isso? Esse tempo Nessa revisão, o seu coração revive a cena. Tá. Ao invés de pular etapas. Ao invés de não prestar atenção que houve uma dinâmica de eventos para chegar no recenseamento, no movimento político do Império Romano, na ida para Belém, para que a bolsa d'água estourasse e o nenê nascesse, o bebê nascesse lá em Belém da Judéia. Então você revive, você revisa, você usa a sua mente criativa e graças a Deus hoje nós temos filmes para assistir, nós temos programas para assistir sobre isso e dessa forma você prepara o seu coração para quando chegar no Natal, o sentimento que acontece aqui numa confissão pessoal é eu revivi tudo isso de novo. Tem muito mais significado. Tem muito mais significado. A lembrança é completa. E não somente aquele dia, que geralmente é ofuscado, como eu disse no início, pelo barulho de dezembro, que é o barulho normal de festas e trânsitos. E que às vezes a gente fica aí, né? Se deixa ser engolido por tudo isso, tem que comprar presente, tem que o que nós vamos fazer de comida, que vai ser a ceia, não é mesmo? Onde vai ser? Na casa de um, na casa do outro da família, fulano vem, não vem. Calma, não é isso, né? Exatamente. A gente tem uma data aí muito importante, né? Que é para nós cristãos, uma data muito importante, mas o que vem antes também é importante, então não se deixar levar por esse barulho de dezembro. Isso é maravilhoso, gente, isso é uma reflexão, a gente traz aqui, o pastor traz uma reflexão hoje pra gente aqui, pra gente entender melhor essa data que é tão importante pra gente, que não é só o dia, a gente tem que começar antes, não é mesmo? E aí tira também alguns focos, né? Que aqueles focos meio às vezes adoecidos, ou de ignorância, que a pessoa fica lá. Tem gente que chega nessa época parece que levanta a bandeira contra a árvore de Natal, a bandeira contra as luzes, a bandeira contra o Papai Noel. Pelo amor de Deus. Vai estudar. Foca no que você tem na mão, você vai ter mais frutos. E você vai desenvolver a contemplação. Discípulos precisam aprender a contemplar. Que lindo isso. A vida moderna ela é contrária à contemplação por causa da correria. E a Bíblia, eu acho que chama discípulos para contemplar a vida, a natureza, o Criador, a criação e as histórias e as nossas narrativas. E é legal, porque hoje eu vejo as nossas crianças na igreja crescendo nessa formatação, porque na igreja então nós fazemos o quê? A escola bíblica vai ser sobre isso. As crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, todo mundo na mesma página. O púlpito vai ficar todas as semanas falando sobre essas histórias. O podcast para ser o apoio da semana. E aí eu vejo a diferença que isso faz. Para quando essas crianças estiverem adultas, elas vão saber muito mais que as gerações anteriores que celebraram somente o dia. Seja Natal, seja Páscoa.
Então, é algo que eu posso dizer assim, experimente, tente, e você vai ver. É algo que você vai experimentar e você vai falar, meu Deus, como que eu fiquei sem isso? Como que eu passei tantos natais aí, né? Exato. Sem antes Exatamente. ter esse preparo para acolher aí o nascimento. Exatamente. Né? Essa data tão importante. Que incrível isso, pastor. Então, você que está acompanhando a gente, corre lá no Spotify. Também tem outras plataformas aí de áudio que você pode ouvir. Está aí na tela para você, ó. Tá também o site da Igreja Batista em Perdizes, que fica ali na Monte Alegre, né? Monte Alegre 850. Aqui em São Paulo. Então tá aí para você o site. Também o Instagram do pastor, @HeavyDAndréMira. Ali ele também traz um conteúdo, umas viagens incríveis, com muito conteúdo mesmo, né, pastor? O senhor gosta, né? Eu fico muito feliz, assim, que bom que o senhor leva essa informação para as pessoas. Parabéns pelo projeto do podcast. Tá feliz com esse projeto? O senhor, quando pensou nele, falou... Tudo chega a hora, né? Tudo chega a hora, né? Nós temos o nosso diretor de mídia hoje, que é o Caleb, lá na igreja. E ele foi fundamental nesse sentido, de falar, vamos fazer esse negócio. Eu falei, vamos separar tempo na agenda e começar, como eu te disse, tanto Advento quanto Quaresma e depois Pentecostes. Já era uma vontade. Já era. E chegou o momento, né? Chegou também a plenitude do tempo para a gente fazer isso. E a minha oração é para que atinja o maior número de pessoas, para que elas tenham essa experiência e para que isso seja parte da família, das conversas que vão muito além do nasceu, morreu, ressuscitou, que fique um plano completo. Aquilo que a gente usa a mão para ensinar, olha, ele nasceu, ele viveu entre nós, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Então, é uma forma de você pegar... Então, essa história da minha fé, eu quero entendê-la. Ou como Pedro disse, as razões da minha fé. Então, esse é o meu convite e o meu desejo. É isso mesmo, gente. Vamos nos preparar, então, para este dia. Fica feito o convite, o podcast A Dose do Dia Especial Advento. É só jogar ali no Spotify e nas outras plataformas digitais, na Alexa também. Você pode ouvir em casa, só pedir na Alexa. Vai ali, ó, cozinhando, fazendo as suas coisas, não é mesmo, pastor? Exatamente. Vai ali ouvindo os episódios do podcast. Muitíssimo obrigada. É sempre um prazer receber o senhor aqui com a gente. Obrigada mesmo por tanta informação, por tanto conhecimento e por dividir com a gente o seu conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, Daísa. Obrigado a todos os telespectadores. E fica o meu desejo de um Natal, de um Advento abençoado. E que isso expanda dentro da sua casa, da sua formação como discípulo do Senhor Jesus. E você vai perceber a riqueza dessa viagem anual de contemplação e de gratidão ao Deus que amou e amou enviando. E enviado ele nasceu para depois cumprir a sua missão. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, viu? Volte sempre. Até a próxima. As portas estão sempre abertas aqui no Tudo Mais.